Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje, atendendo ao pedido dos inscritos e depois de fazer uma votação junto com os membros VIPs aqui do canal, eu tô trazendo pra vocês a história da metralhadora leve que fez parte das fileiras militares soviéticas durante mais de 3 décadas e que, apesar de ter muitos pontos interessantes, também apresenta algumas desvantagens técnicas, e isso tudo vai ser apresentado a seguir. Eu tô falando da metralhadora Plemio Degtyarevo Pekhotny, que em português significa metralhadora de infantaria de Degtyaryov. Mundialmente ela é conhecida como DP-27 e, provavelmente por uma falha de interpretação, aqui no ocidente essa arma também é bastante conhecida como DP-28, sendo que existe uma explicação plausível para isso. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos aqui no canal na playlist chamada A Origem das Armas e não esqueça de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Celulares de última geração, games e eletrônicos em geral, com preços incríveis, você vai encontrar nos links especiais da Amazon Brasil que estão na descrição. Meus amigos, a história da arma de hoje começa em 1926, quando o engenheiro e designer de armas soviético Vassily Alexeyevich Degtyaryov resolveu criar uma metralhadora que tivesse, simultaneamente, uma certa facilidade no manuseio por um soldado apenas, que mantivesse uma boa portabilidade para uma arma dessa categoria e também um alto poder de fogo. Então ele começou a criar protótipos em setembro de 1926, começando pelo chamado DP-26, que era municiado com um cartucho calibre 7,62 por 54mm R. Esse era o cartucho de alta energia padrão das forças soviéticas, que já municiava o fuzil de serviço Mosin Nagant das tropas, ou seja, isso ajudava bastante na logística de abastecimento, já que as duas armas usariam o mesmo cartucho. Depois de muitos testes e mais de 45 mil tiros disparados, diversos componentes passaram por pequenas correções, principalmente no que dizia respeito à redução de panes por baixa resistência das peças e por entrada de sujeira no mecanismo interno. Como já era esperado, se tratando de uma arma soviética, o resultado foi uma metralhadora com um design e funcionamento simples, assim como um baixo valor de produção, algo que sempre é bastante interessante, ainda mais se tratando de um armamento que seria usado em grande volume na linha de frente. Chegando em janeiro de 1927 e depois de fazer todas as correções no projeto, surge o modelo DP-27, que foi enviado ao Exército Vermelho para ser testado sob condições severas de funcionamento. Os militares soviéticos gostaram bastante da performance da metralhadora, a adotando nesse mesmo ano com o nome oficial de 7,62mm Ruchnoy Pulemiot Obrodna 1927, que significa metralhadora de mão 7,62mm modelo 1927. Ainda depois da adoção, ela passou por mais um ano de testes mais específicos, entrando em serviço efetivo somente em 1928. Inclusive, já quero esclarecer que em todo o ocidente existe uma confusão muito grande que foi feita com o nome oficial dessa arma. Em muitos veículos de comunicação ocidentais, a DP-27 é chamada de DP-28, sendo que em absolutamente nenhum momento os soviéticos registraram ou mencionaram que essa arma se chamava DP-28. A origem desse desencontro de informações vem do fato de que, como a arma só entrou em serviço em 1928, a mídia ocidental da época cometeu esse engano e chamava a arma de DP-28, e na verdade ainda existem pessoas que cometem essa falha até hoje. Antes de eu continuar, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma informação importante. Perceberam que antes de entrar em serviço, a arma passou por muitos testes, disparou dezenas de milhares de vezes e tudo mais, não é? Então guardem essa informação porque eu vou voltar nela daqui a pouco. As principais características dessa metralhadora são as seguintes. O seu sistema de ação é o de pistão a gás de curso longo, com uma engenharia bastante parecida com a que foi usada anos depois na metralhadora também soviética RPD. O ferrolho funciona de forma aberta e o seu trancamento é do tipo flapper, onde placas laterais se abrem no transportador do ferrolho quando o cartucho vai ser percutido na câmara. Fiquem tranquilos que mais adiante eu vou mostrar para vocês o funcionamento da arma e esse sistema entrando em ação. Ela é municiada com um carregador circular, que inclusive dá a característica visual mais marcante da DP-27. Entre os militares soviéticos, ela também era conhecida como toca-discos, por conta do tamanho da circunferência do seu carregador. Apesar da grande maioria dos operadores gostarem da sua performance, essa metralhadora entrou em serviço efetivo apresentando falhas sérias no seu projeto. A primeira delas é a relativa fragilidade das chapas de metal que o carregador é feito, o que faz com que a peça amasse com certa facilidade, prejudicando o funcionamento dela. O tempo de recarga do próprio carregador, embora não seja uma falha propriamente dita, também é uma desvantagem, já que os cartuchos precisam ser inseridos um a um e isso no campo de batalha é bastante prejudicial ao combate. Outra falha séria está no bipé, que não é feito com um material de boa qualidade, então ele tem a tendência de romper depois de um certo tempo de uso, principalmente se for aberto e fechado muitas vezes.
A cadência de disparos da arma também não chega a ser uma falha efetiva do projeto, mas o problema é que quando ela foi empregada na Segunda Guerra Mundial, precisou enfrentar as metralhadoras inimigas alemãs, que eram muito mais velozes, e aí eu me refiro à MG-34 e à MG-42, que além de rápidas, tinham uma sustentação de fogo maior, já que eram alimentadas por cintas com até 200 cartuchos. Por fim, a que talvez seja a falha mais grave da arma é que a mola recuperadora, que ajuda na ciclagem, fica abaixo do cano e muito perto dele. Então, com o uso contínuo da metralhadora, o calor do cano irradia para essa mola e ela tem a sua elasticidade reduzida, gerando assim panes. Aí agora vem a questão, como é que essa falha na mola recuperadora não foi vista durante a longa fase de testes, com dezenas de milhares de disparos sendo feitos? Os militares fizeram vista grossa? Os exemplares que foram testados tinham uma mola diferenciada? A verdade é que nunca ficou claro o motivo da arma ter sido aprovada com um defeito crônico tão grave como esse. Aproveita para colocar aí nos comentários a sua opinião sobre qual seria o motivo dessa aprovação bastante suspeita. Então, continuando. Ao longo da sua história, a DP-27 teve alguns modelos variantes, que apesar de serem pouco conhecidos, também tiveram a sua importância nas forças armadas soviéticas. Essas variações, não necessariamente em ordem cronológica, são as seguintes. Em 1928 surgiu uma variação chamada DA, que geralmente era montada em pares e instalada em aeronaves, tendo um carregador com capacidade para 63 cartuchos. A sua cadência de disparos é baixa, ficando na faixa dos 600 tiros por minuto. Se tratando de uma arma que é usada para combates aéreos, essa baixa cadência deixa a sua capacidade de compensação de mira contra alvos em movimento bem prejudicada, o que a torna pouco eficaz nos disparos de média e longa distância. Em 1943 foi lançada a DPM, que foi uma modernização da DP-27. Ela veio com a correção de duas falhas graves do projeto inicial. O bipé, além de ter o seu ponto de fixação modificado da parte superior para a parte inferior do tubo de proteção de calor do cano, veio com uma construção mais robusta, reduzindo drasticamente o índice de quebras. A outra correção foi a mudança do posicionamento da mola recuperadora, que passou a ficar abrigada num cilindro na parte de trás do receptáculo, e a partir desse ponto eliminou totalmente as panes por aquecimento dessa peça. Com essa modificação, a coronha da arma também teve o seu design mudado, com a inclusão de uma empunhadura de gatilho vertical. Mais uma versão foi a DT, designada para ser usada em veículos de combate. Além da retirada do tubo protetor de calor que fica em volta do cano, a sua coronha se tornou retrátil e o seu carregador passou a ter a capacidade para 63 cartuchos. A DT também recebeu a sua modernização, passando a se chamar DTM. Teve também a versão mais exótica de todas elas, que foi a DTM-4, que basicamente eram 4 modelos DP-27 interligados, com seus gatilhos conectados, sem o quebra-chamas, com os canos aletados transversalmente e com a alimentação feita por carregadores do tipo caixa, o que tampava a visão do atirador pela alça de mira e o obrigava a disparar olhando por cima dos carregadores. Por fim, veio a versão RP-46. Ela é uma metralhadora DPM que recebeu alterações, como o bipé fixado do mesmo jeito que era na DP-27 e o seu municiamento passou a ser por uma cinta metálica de cartuchos e não mais por tambor, aumentando bastante a capacidade de sustentação de fogo da arma. Ela recebeu também uma alça de transporte, que é presa no seu receptáculo. Esse modelo foi usado nas Forças Armadas Soviéticas até o final do ano de 1960, quando foi substituído no ano seguinte pela metralhadora PK, que inclusive já tem um vídeo dela aqui no canal que eu recomendo bastante vocês assistirem também, ok? Basta clicar no card que está aparecendo aqui na tela nesse momento que você vai parar direto lá no material. Mas, por enquanto, termina de assistir esse vídeo aqui. Bom, então agora vamos dar uma olhada em como é o funcionamento da DP-27, para vocês entenderem o mecanismo interno dela. Olha só. Logo de cara, reparem na proximidade que a mola recuperadora fica tanto da câmara como do cano. Por isso que o modelo DPM reposicionou a peça para essa parte do receptáculo. Quando o gatilho é apertado, ele solta o transportador do ferrolho, que pela ação da mola recuperadora pré-tensionada se desloca para frente, pega um cartucho do tambor e o coloca na entrada da câmara. Percebam que assim que o pino percussor vai em direção à espoleta do cartucho, ele abre as travas laterais do conjunto do ferrolho, e quando o disparo acontece, a força da detonação do cartucho joga o pino para trás, que libera espaço para as travas recolherem e o conjunto do ferrolho começar a recuar. Nessa hora, o extrator puxa o estojo disparado para ser ejetado, e bem no final do seu curso, o conjunto do ferrolho se trava novamente no gatilho, finalizando o ciclo da arma. Na ficha técnica de hoje, eu vou mostrar os dados da DP-27 e da RP-46, que são os modelos que foram usados em maior quantidade em todo o planeta. As informações dessas armas são as seguintes: o seu peso descarregada é de 9,1 kg e 11,6 kg. O comprimento total da arma é de 1,27 m.
O comprimento do cano é de 60,5 cm. O calibre do cartucho usado é o 7,62 por 54 mm R. A capacidade de munição é de 47 cartuchos no carregador circular e até 250 cartuchos na cinta metálica. A cadência de disparos é de 550 tiros por minuto. A velocidade dos projéteis é de 840 metros por segundo. O alcance efetivo é de até 800 metros e o alcance máximo é de até 3.800 metros, mas sem nenhuma precisão, tá certo? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!